Os detalhes de milhares de e-mails de ex-ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro em poder da CPMI dos atos golpistas têm movimentado Brasília nos últimos dias. Mensagens que trazem uma quantidade considerável de possíveis irregularidades e de atividades no mínimo suspeitas. Na terça-feira, o Globo revelou que alguns dos e-mails revelam agendas privadas entre Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Vice-Procuradora-Geral, Lindor Araújo. Depois dos encontros, a PGR emitiu posicionamentos favoráveis ao ex-presidente. As mensagens também trazem detalhes sobre a tentativa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, de vender um Rolex recebido em uma viagem oficial à Arábia Saudita. E pela quantidade de informações em análise, novas descobertas podem estar a caminho. Eu fico hesitante entre uma ingenuidade, incompetência e a certeza da impunidade. A certeza de que aquilo se resolveria e eles permaneceriam no poder e, portanto, imunes ao alcance de qualquer tipo de investigação, verificação, acesso. O Ao Ponto de hoje analisa as informações dos e-mails dos ajudantes de ordem de Bolsonaro e fala também sobre o impacto da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, na longa lista de problemas legais do ex-presidente e seus aliados. A gente conversa com o repórter Eduardo Gonçalves, da sucursal de Brasília, que conta detalhes sobre os e-mails, e com o colunista Bernardo Melo Franco, que relata como o cerco judicial está se fechando contra Bolsonaro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 10 de agosto de 2023 está começando. Vem com a gente. Eduardo Gonçalves, 17 mil e-mails de servidores ligados ao gabinete, aos gabinetes dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, encontrados de uma forma um tanto quanto curiosa, que agora estão no poder da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Antes da gente explicar tudo que advém dessas informações aí, explica pra gente como que a CPI chegou a esse volume tão grande de mensagens, especialmente mensagens que trazem informações cruciais para essa investigação. A CPMI conseguiu esses e-mails porque eles aprovaram vários requerimentos. E aí são requerimentos de deputados tanto da oposição como aliados do governo Lula, que pediam a quebra do sigilo telemático de servidores do GSI. E aí tinha em especial esses ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí foi quebrado esse sigilo, né? A CPMI tem a Comissão Parlamentar de Inquérito tem essa prerrogativa. E esses e-mails foram mandados aí para os integrantes da CPMI. Analisando aqui os e-mails que a gente teve acesso, os ajudantes de ordem, eles meio que excluíram boa parte desses e-mails, mas não excluíram da lixeira. Então ficaram ali armazenados, e aí o governo Lula, quando assumiu a presidência, teve acesso a isso, né? E aí você vê ali o dia a dia ali da ajudança de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo, relembra pra gente até agora o que esses e-mails revelaram, hein? Sim, é bem extenso porque são 9 ajudantes de ordem ali que foram mapeados, e aí cada um tinha uma função, enfim, um cuidava da agenda, outro cuidava das viagens do presidente, um cuidava dos discursos, enfim. E boa parte desses e-mails chegava na caixa de entrada do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens principal aí do ex-presidente. Da análise que a gente fez, as principais coisas que a gente conseguiu levantar dos e-mails, primeiro foi aquela suposta negociação ali do tenente-coronel Mauro Cid tentando negociar ali o Rolex, né? Tipo, tem um e-mail ali que ele fala inglês sobre o Rolex, fala que foi entregue numa comitiva, que estava pensando num certo preço e tal. Essa foi uma constatação. Teve uma outra que
que foi um discurso escrito pelo ex-ministro Fábio Faria, logo depois do segundo turno das eleições, no qual o presidente ali não contestaria o resultado das urnas, apesar de fazer críticas ali ao TSE. Dentro dessas agendas privadas ali do presidente, a gente viu que tinha umas indicações de agenda dele com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Vice-Procuradora Lindora Araújo. Foram 3 agendas, e agendas que não constam na agenda oficial do Presidente da República, nem na agenda oficial do Ministério Público Federal, né? E aí, ali constava como agendas privadas. A gente ainda está olhando os e-mails e achando mais coisas. Mas acho que assim, as principais notícias aí foram essas. Agora, Eduardo, vamos entrar aqui num desses casos que até foi capa do Globo na quarta-feira, que foram as reuniões do Bolsonaro com o PGR, Augusto Aras, que busca uma nova indicação ao posto, mas sem muitas perspectivas de sucesso, e com a então subprocuradora, depois vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, fora da agenda oficial. E você mencionou na sua matéria que tem uma certa correlação entre as datas desses encontros e manifestações do Ministério Público Federal em casos em que o ex-presidente aparecia? No caso dessas agendas, por exemplo, na primeira agenda que traz, que a gente tem indício ali que teve essa agenda privada que está nos e-mails dos ajudantes de ordem, foi no dia 11 de abril. Ela tinha acabado de alçar o cargo ali de vice-procuradora-geral da República, que seria o cargo de número 2 ali na hierarquia da PGR, braço direito ali do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E aí nesse encontro tem uma indicação ali na agenda que ela foi junto com o senador Flávio Bolsonaro, que até, enfim, já saíram várias matérias disso. Nos bastidores, o Flávio seria uma das pessoas que seria o padrinho dela nessa ascensão da procuradora aí na PGR. E aí a gente viu ali uma correlação de datas que naquele mesmo mês ela se manifestou contrária, ela fez uma manifestação na PGR dizendo que não via indícios de crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele caso do MEC, no qual o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acabou sendo exonerado, que tinha aquelas visitas dos pastores que iam pedir liberação de verba do MEC, enfim, naquele episódio. Aí, outra agenda que chamou a nossa atenção foi a última agenda, que ali tinha indicação, que era no mês de agosto. Essa ela já estava junto com o procurador Augusto Aras, e essa agenda foi no dia 10 de agosto, e aí a gente viu que alguns dias depois, naquele mesmo mês, ela entrou ali num embate ali com o ministro Alexandre de Moraes, naquele caso que ele determinou umas medidas cautelares contra 8 empresários bolsonaristas que estavam trocando algumas mensagens de teor golpista ali no WhatsApp, né, num grupo de WhatsApp. A própria Polícia Federal diz o seguinte, que as investigações apontaram para riscos às instituições democráticas diante da mobilização de um grupo esse formado por pessoas que, entre elas, estão aqueles 8 empresários que na semana passada foram alvos da operação da Polícia Federal. Esses argumentos que a Polícia Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal foram justamente os argumentos usados para pedir a autorização para a deflagração daquela operação. Ela fez uma manifestação dura ali contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o PGR não teve acesso aos autos, que não foi consultado sobre as medidas. E depois, em setembro, ela até recorreu pedindo o arquivamento, o trancamento das investigações, dizendo que a STF não tinha competência para aquilo. Enfim, a gente percebeu essa correlação de datas ali desses encontros e dessas manifestações aí expedidas pela Procuradora-Geral da República. E no caso do Rolex, que o tenente-coronel Mauro Cid queria vender, essas informações novas podem ter desdobramentos na investigação? Essas novas informações já estão dando, né? Porque tem um inquérito da PF que trata exatamente dessa questão dos relógios, dos presentes dados
pelas autoridades lá da Arábia Saudita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem informações ali de que a PF está vasculhando ali as mensagens do celular do Mauro Cid para ver se encontra mais indícios dessa suposta aí negociação desses presentes. Até algumas que teriam sido feitas lá nos Estados Unidos quando ele estava junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não tem nenhuma confirmação disso, mas a gente sabe que a PF está atrás dessas informações. A suspeita de que Silvinei Vasquez, no comando da corporação, tenha orientado agentes da PRF a dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro. Segundo a PF, a ação de patrulhamento ostensivo nos estados do Nordeste teria sido planejada desde o início daquele mês. Um relatório do Ministério da Justiça mostrou que a PRF fiscalizou mais de 2.000 ônibus na região onde Lula venceu no primeiro turno e era favorito para vencer no segundo. Nas outras regiões, o número de fiscalizações foi muito menor. Na ação de hoje, batizada de Operação Constituição Cidadã, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Os alvos são ex-dirigentes da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. A gente lembra que a primeira testemunha ouvida pela CPMI lá atrás foi o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, que acabou sendo preso nessa quarta-feira. Agora, a Polícia Federal ouve os depoimentos de quase 50 membros da corporação que participaram de reuniões com Silvinei sobre os bloqueios que foram realizados nas estradas no dia do segundo turno das eleições. O avanço dessa investigação relativa à Polícia Rodoviária Federal também corrobora o trabalho da CPMI e o Silvinei pode ser ouvido novamente? Alguns integrantes da CPMI estão querendo convocá-lo de novo, até porque na última oitiva alguns deputados e senadores pediram a prisão dele ali por ter mentido no depoimento. O que a gente viu é que logo cedo, logo depois que a operação foi deflagrada, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, convocou uma coletiva de imprensa para dizer que o trabalho da CPMI estava justamente indo no caminho correto, segundo ela, porque eles justamente estavam mirando ali nessa questão das blitz aí, determinadas pelo ex-diretor-geral da PRF. E sim, ainda tem muita coisa a ser apurada na CPMI. Teve vários sigilos aí que ainda estão para chegar, vários materiais que ainda estão para chegar e que tratam justamente dessa investigação aí que foi deflagrada hoje pela PF. Agora, essa prisão também complica a situação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi à CPMI na terça-feira e não convenceu muita gente. Ele negou qualquer determinação para barrar eleitores, especialmente no Nordeste. Pode vir uma cariação entre os dois em breve? Pode sim, não sei se uma cariação entre o Anderson Torres e o Silvinei, mas, por exemplo, na CPI já falaram da cariação entre o Anderson Torres e o delegado da PF, Leandro Almada, que era o superintendente da PF na Bahia na época das eleições. A ligação dessa investigação do Silvinei com o Anderson Torres é justamente uma viagem que ele fez lá para a Bahia, enfim, o Torres, ele disse que ele foi lá para inaugurar algumas obras, mas a informação que a gente tem é que ele foi tratar dessas questões de operação aí, na questão eleitoral. E aí a informação que eles estão levantando nas investigações é de que o Torres teria passado teria discutido sobre isso com o superintendente da PF na Bahia naquela época, e a PF não acatou essa orientação aí de focar nessas operações eleitorais, E aí, pelo fato de a PF não ter acatado essas determinações, teria se colocado em prática um suposto plano B, que seriam essas blitz da PRF.
que aí seriam tocadas pelo Silvinei. Enfim, essa relação aí que a Polícia Federal está apurando. Eduardo Gonçalves, obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Obrigado, Eduardo. Volte sempre aqui ao ponto. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carol. Estamos às ordens aí. Subiu um degrau a mais essa história em relação ao presidente da República, ao ex-presidente da República, Bolsonaro. Por quê? Até então, o que se tinha era a ideia de que o autor intelectual dessas blitz era o Sidney Vasquez, que tudo teria sido elaborado pela Polícia Rodoviária Federal entre o diretor da Polícia Rodoviária Federal e o presidente da República. Tem um ministro, que é o ministro da Justiça. Então, seria fácil você supor ou alegar, dizer assim, olha, isso é coisa de policial bolsonarista, os policiais, em sua maioria, apoiam Bolsonaro, foram proativos, é da ideia da cabeça deles, mas não, subiu um patamar. Este plano foi gerido no Ministério da Justiça, do senhor Anderson Torres. A Polícia Rodoviária Federal foi apenas executora do plano. Bernardo Melo Franco, bem-vindo ao Ponto. Depois daquelas semanas de calmaria do recesso parlamentar em julho, agosto chegou com tudo e nessa quarta-feira, a gente está gravando quarta-feira à tarde, ainda estamos sob o impacto da prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF. Essa prisão, ela ajuda a fechar o cerco a Bolsonaro e seu grupo político? Olha, ajuda sem dúvida nenhuma. O Silvinei Vasquez é mais um de uma lista de auxiliares próximos ao Jair Bolsonaro que são presos, acusados de participar de uma forma ou de outra dessa conspiração golpista, primeiro para invalidar o resultado das eleições, depois para tentar derrubar o governo Lula. O Silvinei se junta agora a uma lista que começou com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e que teve também o Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. São três personagens que eram muito próximos ao ex-presidente e que certamente agiam por ordem dele. Ninguém ali estava a serviço de um projeto individual. Estavam todos a serviço do projeto do Bolsonaro, que, como a gente sabe, era um projeto extremista, autoritário e que buscava uma perpetuação no poder com votos ou sem votos. É disso que se trata. O Silvinei Vasquez, ele é o maior símbolo desse processo de captura do Estado a serviço do projeto bolsonarista. O Silvinei usou a Polícia Rodoviária Federal, transformou essa polícia numa espécie de polícia particular do presidente da República. E ele, de acordo com as investigações, cometeu crimes antes, durante e depois da eleição. Antes da eleição, ele usou a farda, usou o distintivo, usou a estrutura da PRF para fazer campanha para o Bolsonaro, o que obviamente é vedado pelas regras do serviço público. Depois, no dia da eleição, no dia do segundo turno, ele promove aquela grande operação de bloqueios em rodovias, especialmente na região Nordeste, justamente para tentar dificultar a votação em locais onde o presidente Lula teria mais votos. E, por último, depois da eleição, já passada a derrota do Bolsonaro, o Silvinei faz vista grossa, cruza os braços diante daquela mobilização dos caminhoneiros, que promoveu uma série de bloqueios ilegais das rodovias e que também, como a gente sabe hoje, tinha o objetivo de instaurar uma atmosfera de caos, de desordem no país, tentando forçar o que os bolsonaristas imaginavam que seria uma intervenção das Forças Armadas. Então, é um personagem central nessa trama golpista. E mesmo que ele não tenha um envolvimento direto no 8 de janeiro, que tem sido o foco das investigações, ele colaborou e muito para todo esse processo que levou até a invasão dos palácios públicos em Brasília. Bernardo, o avanço das investigações sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal também complica a situação do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Na CPI, ele deu várias declarações que não param de pé. É verdade, o Anderson Torres estava muito bem treinado. Ele é delegado de polícia, ele sabe como conduzir um depoimento, já teve muitas vezes do outro lado do balcão. O problema é que as coisas que ele disse ali na CPI não param em pé. Por exemplo, ele diz que aquela minuta de golpe que foi encontrada na casa dele era um documento imprestável, ia para o lixo, só que não consegue explicar por que aquele documento imprestável estava dentro do seu armário, dentro do seu quarto pessoal.
Depois, ele repete aquela versão estapafúrdia de que ele teria perdido o telefone celular durante a viagem dele para os Estados Unidos e que por isso que ele não entregou o celular para a polícia quando foi preso no começo do ano. E num outro episódio, o Anderson Torres sustenta que aquela viagem para Salvador, na véspera do segundo turno, tinha sido só uma coisa protocolar para visitar uma obra que eles estavam fazendo, inauguração do novo prédio da superintendência, que é uma mentira furada. Quer dizer, as investigações mostram que aquela viagem dele foi central no planejamento dessas barreiras em rodovias no dia do segundo turno. Foi disso que se tratou durante a passagem dele por Salvador. Então, são muitos pontos abertos que ele deixou nesse depoimento, muitas desculpas esfarrapadas, muitas conversas sem lastro na realidade, que de fato só estava ali para convencer os próprios bolsonaristas. O depoimento não trouxe novidades, mas ele evidenciou como é frágil a versão oficial que o Anderson Torres dá para todos esses fatos nos quais ele está envolvido. Agora não deixa de chamar a atenção como os próprios bolsonaristas, eles, entre aspas, facilitaram as investigações da Polícia Federal e da própria CPMI, se esquecendo de esvaziar a caixa de lixeira de e-mail, informando o CPF para usar o Wi-Fi de prédios públicos nos atos de 8 de janeiro. Ou seja, tem um misto, tem um pouco também de sensação de que eles jamais seriam punidos por isso também, né? Sem dúvida. Acho que se misturam duas coisas aí. Por um lado, tinha esse sentimento da certeza da impunidade. Eles achavam, de fato, que iam conseguir dar um golpe, iam se perpetuar do poder, e tudo que eles faziam nunca seria investigado, quer dizer, nunca seriam punidos pelo que eles fizeram. Mas acho que tem também, Barini, um fator aí que é a fuleiragem desse pessoal, né? A gente está tratando de gente muito desqualificada, gente que em qualquer outro governo da República jamais teria chegado nos cargos em que eles chegaram. O Anderson Torres nunca teria sido ministro da Justiça num governo mais normal. O Silvinei Vasquez não teria chegado ao posto de comandante da Polícia Rodoviária Federal. E por aí vai. Então são personagens muito fracos, muito desqualificados e que estão provando toda essa fragilidade deles nesse momento agora da investigação. Tem casos realmente que são de corar frade de pedra, né? Como diz o ministro do Supremo. Quer dizer, essa história, por exemplo, dos e-mails. Servidores da Ajudança de Ordens da Presidência da República, portanto, militares que são oficiais, que ficavam ali no entorno do presidente Bolsonaro, eles não são capazes de apagar mensagens do próprio computador. Eles tentaram deletar e-mails que tinham ali dados comprometedores na véspera do fim do governo e esqueceram de limpar a lixeira do computador. Então, vê o nível desse pessoal. Numa dessas mensagens, inclusive, está documentada a transação ali do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, para tentar vender no contrabando um relógio Rolex que o Bolsonaro recebeu em visita oficial. Então, esse é o nível do pessoal que a gente está tratando, né? Um oficial do Exército Brasileiro, que é assessor direto do presidente da República, que é um personagem que está sempre na cena do crime ali nessas organizações da tentativa de golpe de Estado, e que pega um presente oficial e tenta vender como contrabando, quer dizer, atuando como se ele fosse uma espécie de um camelô de farda. Tem um episódio que eu acho sensacional também, pelo inusitado, né, pelo ridículo, que aconteceu, enfim, que veio à tona na semana passada, que é o fato de os bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional, eles terem cadastrado o próprio CPF e o próprio nome na rede Wi-Fi para ter internet de graça na Câmara. Então, veja a situação. São personagens que estavam cometendo crime e estavam produzindo provas contra si mesmos. E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam afoitos para publicar vídeos e selfies na internet, quebrando patrimônio público, destruindo obras de arte, sentando nas cadeiras dos deputados. Então, de fato, parece uma comédia, só não é cômico porque é trágico, né? Porque essa turma, em primeiro lugar, estava no poder durante tanto tempo e porque eles tentaram, de fato, dar um golpe de Estado no Brasil. É muito grave o que se trata, embora a gente, em alguns momentos, tenha até vontade de rir do método que era aplicado, das trapalhadas dessa turma, né? Do amadorismo de alguns desses picaretas. É muito preocupante imaginar que essa turma teve 4 anos com o país nas mãos, né? E o que eles poderiam fazer se eles tivessem conseguido dar um golpe no 8 de janeiro? E
o Bolsonaro nisso tudo, hein, Bernardo? Porque parece que nada cola diretamente no ex-presidente, né? Tudo fica sempre na conta dos assessores, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Mesmo presos, tanto o Cid quanto o Anderson Torres, inclusive, preservam a figura do Bolsonaro. Muita gente especulava que poderia haver uma delação e tal. Isso nunca aconteceu. Qual o tamanho do desgaste para o ex-presidente nesse momento? Olha, o desgaste para a imagem dele já é muito grande. Claro que para o bolsonarista mais fanático, né, para aquele seguidor incondicional, tudo sempre vai ser mentira, né? Essas pessoas acham que o Bolsonaro fez tudo por patriotismo, que ele estava ali devotado a uma causa maior, a salvação do Brasil, enfim. Quem é fanático não vai ser convencido, mas as pessoas que estão vendo o noticiário, estão acompanhando as revelações da Polícia Federal, no mínimo ficam com uma pulga atrás da orelha, né, sobre o comportamento do ex-presidente, sobre o discurso e as desculpas que ele dá a cada revelação que vem à tona. O Bolsonaro, é importante a gente lembrar, ele está sendo investigado nesse momento numa série de inquéritos da Polícia Federal. Ele já prestou 4 depoimentos desde o começo do ano e ele agora não tem mais foro privilegiado. Então, ele é um político muito mais vulnerável nesse momento do que ele era antes de entregar o cargo. É verdade que as investigações ainda não levaram a uma denúncia criminal contra ele, enfim, ele está conseguindo se esgueirar, botar a cabeça para fora, às vezes, em alguma atividade política, mas, sem dúvida nenhuma, ele está muito mais exposto. E essas investigações devem ganhar velocidade com a prisão de personagens-chave do governo dele. Claro que no momento que vai para a cadeia o Silvinei Vasquez, mas com ele toda a cúpula da antiga Polícia Rodoviária Federal, é muito possível que o Bolsonaro esteja se preocupando, né, com as consequências disso. Alguns desses personagens vão prestar depoimentos comprometedores, outros podem se sentir tentados a fazer delação premiada, ou seja, todo aquele processo que o Bolsonaro vibrava do outro lado, né, quando era contra os opositores deles, agora pode se voltar contra ele próprio. Ele está muito exposto às revelações que vêm aí pela frente. A gente sabe que uma prisão de um personagem como o Silvinei, muitas vezes ela é só o ponto de partida, né, para a revelação de novos fatos e novos desdobramentos do escândalo no qual ele está envolvido. Queria concluir essa nossa conversa mencionando um outro personagem que, embora não fosse parte do governo, também promete causar dor de cabeça para o ex-presidente, o hacker Walter Delgatti, que teria recebido pagamentos de assessores da deputada Carla Zambelli e que relatou que esteve com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e que Bolsonaro teria indagado se era possível invadir o sistema das urnas eletrônicas. Esse é um depoimento bomba? O Delgatti é um personagem à parte nessa história, né? Porque o enredo em torno dele é quase surrealista. É bom a gente lembrar que esse é o pivô da Vaza Jato, né, do vazamento de mensagens confidenciais ali que acabaram levando a um descrédito, uma desmoralização da Operação Lava Jato, né? Evidenciaram aqueles métodos, no mínimo, impróprios, que eram utilizados pelos procuradores, pelo juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, uma tabelinha que eles fizeram ali contra os réus da operação. Então é um personagem que já tinha um papel histórico assegurado, e agora ele reaparece na condição de peça da engrenagem do golpe. O Delgatti, de fato, ao que indicam as investigações, ele estava negociando com a deputada Carla Zambelli, ele teria recebido, inclusive, dinheiro de gente ligada ao gabinete dela, e estava a serviço da extrema-direita desse projeto golpista do Bolsonaro. Em sendo confirmado que ele foi ao Palácio, que ele foi recebido pelo presidente da República e que ele foi encaminhado para aquela comissão do Ministério da Defesa que cuidaria de segurança de dados, sem dúvida é muito grave, né? Fica caracterizado ali mais um passo na tentativa de desacreditar a urna eletrônica, de melar a eleição, porque ao fim e ao cabo era disso que se tratava, né? O Bolsonaro sabia que não era favorito a se reeleger e queria dar um jeito de virar a mesa e de permanecer no poder, mesmo se ele não tivesse votos para isso. É importante a gente ter em vista, Barini e Carol, que um crime contra a eleição, ele não é só um crime contra o adversário eleitoral daquele candidato. Ele é um crime contra a democracia e contra toda a sociedade. Porque no momento que eles conspiraram contra a vontade popular,
eles estavam ali tentando obstruir o que é mais sagrado numa democracia, que é o direito da população a escolher seus governantes. Então, o objeto desses crimes, dessa conspiração, não era o atual presidente Lula. A vítima, nesse caso, seria toda a população brasileira que não teria respeitado o seu direito a escolher o presidente da República. Bernardo Belo Franco, obrigada, até a próxima. Obrigado, Bernardo, e ótimo restante de semana para você. Muito obrigado, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.